Ô pessoal, tudo bem? Vamos continuar essa série aqui, né? Assim ouvi dizer. Então, nós estamos narrando, né, o diálogo de Krishna com o seu devoto Uddhava, não é isso? E nesse diálogo, Krishna está narrando uma história, né, que aconteceu há muito tempo atrás, que é um diálogo também, né, entre o rei Yadu, ou Maharaj Yadu, né, e o grande sábio Avaduta, o Brahma Avaduta, um Brahma renunciado, né. Então, e aí, só um detalhe, antes mesmo desse diálogo acontecer, Krishna falou uma coisa interessante, né? Krishna falou assim, que a pessoa deve ser seu próprio guru, seu mestre. Nós também, assim como nós temos que ser um mestre, né? Nós também temos que ser nosso próprio mestre, nosso próprio guru. Porque dentro do corpo a pessoa deve buscar por Deus, né? Dentro do corpo humano, né? Fala assim, por essa razão a forma humana de vida é a mais querida pelo Senhor. Né? Então, a forma humana é muito preciosa, que você pode buscar por Deus dentro do seu corpo. Então, por isso que essa forma é muito preciosa. Então continuando o diálogo, né, o Avaduta, como falei, ele estava falando sobre os 24 mestres, né? 24 gurus, né? Ele já falou, foi da terra, do ar e do espaço. E agora o quarto mestre, ele vai falar sobre a água. Ele fala assim, ó, a pessoa santa é igual à água pura, porque está livre de toda contaminação, é gentil por natureza e por falar, e quando fala, ele cria uma bela vibração igual uma água fluindo. Então, quer dizer, você está num lugar assim, uma fonte natural de água, aquela água fluindo, assim, um som muito doce, né? Então, assim, uma pessoa santa, quando ele fala, é como uma água fluindo, né? Ele fala também assim, por ver, tocar, ouvir essa pessoa santa, uma pessoa se purifica, assim como alguém se limpa pelo contato com água pura. Está vendo interessante, né? Então, é por isso que ele está comparando, ele está mostrando que a água também foi um mestre para ele, né? Água pura, água limpa, assim, é um mestre para ele, né? Porque a pessoa santa, quando ela fala, quando você entra em contato com a pessoa santa, por tocar, por falar, por ouvir, você se purifica. Assim como por tocar, ver e se limpar com água pura, né? Você se limpa. Então ele comparou com a água. Muito bom, né? Aí o próximo guru que vai falar sobre o fogo. Ele fala assim, ele fala que a pessoa santa é como o fogo, que às vezes o fogo fica manifesto, às vezes imanifesto, né? Às vezes aparece, às vezes nem tanto, né? Assim? E para o bem das almas condicionadas que desejam realmente alcançar assim, a felicidade real, a felicidade espiritual, o mestre espiritual, essa pessoa santa que é o mestre espiritual, ele aceita ser adorado como mestre. Então, para o benefício das pessoas comuns, uma pessoa santa aceita ser adorado como mestre espiritual, né? E apenas para o benefício, né? E assim como o fogo reduz tudo a cinzas, a pessoa santa, ele reduz a cinza todas as reações pecaminosas, passadas e futuras, das pessoas que estão adorando. Então, quando o mestre aceita discípulo, o discípulo ele tem uma dívida enorme para com o mestre espiritual. Porque o mestre espiritual, ele aceita voluntariamente assim, purificar, limpar a pessoa, o discípulo, né, de suas atividades pecaminosas passadas e futuras. E ele queima tudo a cinza, todas essas reações são reduzidas a cinzas. Então, quando você aceita seriamente o mestre espiritual, o seu karma é assim, praticamente anulado. Então você fica livre do karma, de sofrer muito, mas porque você aceitou o mestre espiritual, ele queima esse karma seu e você pode assim ficar livre para avançar espiritualmente. Então assim, e também ele fala também, comparando o fogo, ele fala assim, né? Assim como o fogo manifesta de diferentes maneiras, dependendo, por exemplo, você tem pedaço de madeira, diferentes tamanhos, desculpa, e formas. Então o fogo, ele manifesta de diferentes maneiras, de cores, assim, dependendo do que está queimando. Mas o fogo, ele não se contamina, ele não se polui, ele é fogo, continua sendo fogo. Aparentemente, então Deus, ele entra nos corpos de todo tipo de entidade viva, né? O Ser Supremo chama Paramatma. Tem uma expansão divina em cada entidade viva. Diferentes pessoas, almas elevadas, almas caídas, degradadas, animais, plantas. Deus entra dentro de cada corpo. E aparentemente ele está misturado ali, mas ele não está. Assim como o fogo também não se contamina com o que ele está queimando. O fogo continua fogo.
Então externamente parece que mudou, né? Que o fogo parece esverdeado, azulado, forte, fraco. Mas o fogo é o fogo. Então Deus também, ele entra no coração de cada entidade viva. Externamente parece que ele está misturado com a entidade viva ali, mas não está. Ele está só dando a misericórdia ali, né? Queimando, né? Tá bom? E continuando, ele vai dar o exemplo agora, ele vai mostrar como é que ele aprendeu com a lua. A lua também é um dos seus mestres. São 24 mestres, né? Já falei sobre alguns, agora vou falar sobre a lua. Então, assim também, ele fala assim, que a lua, ela passa por diferentes fases, né? Da lua nova até a lua cheia, a lua passa por diferentes crescentes, né? Depois ela fica mingua de novo, então a lua passa por diferentes fases, né? Mas essas mudanças não afetam a lua em si, né? Assim, a lua passa por fases, mas a lua continua a lua. Então, assim também, ele fala assim que a alma também, assim também a alma espiritual, ela, dentro do corpo, o corpo passa por diferentes mudanças, né? Mas a alma não afeta a alma. Krishna fala na Bhagavad Gita, inclusive, né? Krishna usa esse exemplo, ele fala assim, assim, fala assim como a pessoa passa da infância à juventude, à velhice, né? Continuamente o corpo está mudando, assim também a alma passa a um outro corpo. Então a alma espiritual em si, ela não muda com as mudanças do corpo, né? Uma criança tem consciência de bebê, um menino tem consciência de menino, um jovem, assim, um adulto, mas a alma espiritual é a mesma. Como já falei, né? Quando nós somos adultos, nós temos consciência que nós já fomos um bebê, já fomos uma criancinha, já fomos um adolescente, mas nós sabemos que nós somos aquela mesma pessoa, né? Então o corpo é totalmente diferente, mas você é a mesma pessoa. Então nós somos essa alma espiritual que está passando por diferentes corpos, né? Então assim também, como a lua que passa diferentes fases, mas continua sendo a lua. Não é que a lua deixa de ser lua. Então assim também a alma espiritual, nesse mundo material, quando ela entra no corpo material, ela passa por diferentes estágios de vida, né? E ela não muda a sua posição constitucional de alma. Nós somos a alma espiritual, né? Tá? Então aí ele vai dar o exemplo agora do Sol. Então, exemplo do Sol não. O Sol é um dos 24 mestres desse sábio. Ele aceitou 24 mestres, né? O outro agora é o Sol. Ele fala assim como o Sol ele evapora, né, imensas quantidades de água, né? Por exemplo, o Sol bate no oceano e, imagina, toneladas de água são evaporadas, assim. E aí formam nuvens, assim. Então, o Sol, ele evapora imensas quantidades de água, elas evaporam e formam nuvens, né? E depois aí vem as chuvas e a água volta para a Terra, né? Volta para a Terra. Então ele compara isso. Como é que ele compara isso? Assim também, a pessoa santa, um sábio, santa, a pessoa santa, ela pode aceitar imensas quantidades de objetos materiais ou riquezas. Você pode dar toda a riqueza para uma pessoa santa, assim, que ela não vai ficar confusa. Ela vai aceitar aquilo e no devido tempo ela vai usar aquilo para uma boa causa, entendeu? Quando ela tiver uma pessoa apropriada, uma situação apropriada, ela vai usar aquela riqueza. Tem até um ditado, né? Você pode dar a quantidade de dinheiro que você quiser para uma pessoa santa, no outro dia ele está pobre. Porque não fica para ele. E a pessoa santa ele não está apegada nem a ganhar, nem a liberar. Ele usa para ajudar a propagar a ciência espiritual, né? O exemplo disso é nosso mestre, né? Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, ele recebeu a ordem do mestre dele, né? O mestre de Prabhupada, nosso mestre, Bhaktisiddhanta. Srila Bhaktisiddhanta falou para Prabhupada, quando ele morava na Índia, ainda era jovem, né? Ele estava indo no vida familiar, assim, um comerciante não, ele era um farmacêutico. Então falou para ele, ó, todo dinheiro que você conseguir, você imprima livros. Falou para Prabhupada. E Prabhupada falou que ele falou essa instrução para ele, foi na beira do Radhakunda, é um dos lugares mais sagrados para os devotos. Então Prabhupada levou isso muito a sério, né? Essa instrução no lugar mais sagrado, né? Todo dinheiro que você conseguir, imprima livros. E Prabhupada levou isso no coração. Quando o Prabhupada veio para o Ocidente, né, o dinheiro que vinha, ele imprimia livros, né? Os devotos começaram a publicar livros, né? E teve uma fase que fez muito dinheiro entrando, né? E ele estabeleceu, como tinha também que ajudar os devotos a se manterem, né, a organizar os templos, né? E o Prabhupada estabeleceu, né, que 50% era para ajudar
a criar templos, lugares sagrados, né? 50% do dinheiro era para isso, né? Para moradia para os devotos, né? Para as pessoas virem também, e 50% era para imprimir livros, né? Porque imprimir livros depende de devotos, os devotos têm que estar bem de saúde, entende? Então Prabhupada é inteligente, né? Assim, só imprimir livro e vão morar debaixo da árvore. Isso seria imprático, né? Mas Prabhupada entendeu, né? Que ele tinha que dar condições para os devotos morarem, os devotos tinham que estar bem alojados, entendeu? Então tinha que ter recursos, tinha que ter carro, tinha que ter computadores, entende? Tudo isso em prol para quê? Para poder imprimir livros, para os livros serem distribuídos, né? Então o movimento Hare Krishna é um movimento basicamente literário, né? Então aqui é o exemplo do sol, né? A pessoa santa, então Prabhupada ele é totalmente desapegado. Ele, todo o dinheiro que vinha, ele convertia, ele passava, ele voltava. Ele não andava com dinheiro no bolso. Que às vezes as pessoas criticavam, né, Prabhupada, né? As pessoas falavam, quem é seu mestre que está ficando rico? Está pegando todo o dinheiro de vocês. Os devotos, quando saíam às ruas, antigamente, as pessoas falavam, vocês estão dando dinheiro para o seu guru lá. Srila Prabhupada, ele sempre tinha uma vida bem simples, bem simples. Ele viajava por todo mundo, só tinha uma maletinha. Ele levava 2 peças de roupa dele, que essa roupa de baixo chama dote, duas blusas, 2 camisas e acabou tudo certo, entendeu? Tranquilo. Ele não ficava com nada para ele, né? O papai até falava, olha, eu não tenho nada de dinheiro, eu não sei nem o que eu vou comer amanhã. Não sei nem se eu vou comer amanhã. Então ele não estava, embora fosse a pessoa, assim, externamente era uma pessoa rica, né? Cheia de discípulos, tudo dinheiro entrando, ele nada era dele, eles eram tudo para Cristo, né? Então o exemplo do sol é apropriado aqui, né? Que evapora muita quantidade de água, depois a água desce na forma de chuva e distribui novamente, né? Aí outra história, outro guru é o casal de pássaros. Essa história eu já contei, né? Que é um casal de pássaros muito apegados, enamorados e tal, e os dois, aquela vida, né? Pombinhos, né? E aí depois nasceu o filhote, e super feliz, né? E o pássaro macho, né? Super feliz com a fêmea, né? Com o filhotinho, assim, aquela felicidade total. Aí um dia a fêmea saiu para buscar alimento para o filhote, ela caiu na rede de um caçador, assim. E aí o pássaro macho, ele viu a esposa dele presa lá e ficou lamentando, como é que pode, e que injustiça, injustiça, minha esposa presa. E acabou o fim da história, que todo mundo foi pego pelo caçador. Ele ficou lamentando, e ele não cuidou, nem do filhote, nem dele mesmo. E por fim, todo mundo ficou preso, né? Então, essa história é contada por esse sábio, esse Brahma Navador, ele está contando essa história para o rei lá, né? Maharaj Yadu. Que esse casal de passos para ele foi como exemplo, foi como mestre. Ele aprendeu, se você aprende também com maus exemplos, né? Né? Então, o que ele fala assim, ó? Assim, quem se apega muito, assim, quem é muito apegado aos confortos familiares sofre perturbações no coração, como esse pássaro. Estava dando exemplo do pássaro, né? Assim, quem se apega muito a isso está fadado a sofrer muito, juntamente com todos os seus membros familiares. Então, esse é o ponto, né? Que a pessoa ela não pode ficar muito apegada. Lógico, tem que cuidar da família, mas tem um chamado apego extremo, né? Que a pessoa chega numa fase que ela fica tão apegada, e aí ela perde, né, o fio da meada. Ele fala assim, que as portas da liberação se abrem amplamente para quem alcança a vida humana. O ponto é a vida humana, né? Mas se a pessoa, o ser humano, ele devota simplesmente a cuidar da família dele, assim como esse pássaro tolo, a vida humana é muito preciosa. Se a pessoa usa só para cuidar da família, assim como esse pássaro todo, ele vai fracassar. Ele compara assim como uma pessoa que alcança um lugar muito alto, alcança uma posição muito elevada, depois ela tropeça e cai. Então, a vida humana não pode ser desperdiçada, né? Simplesmente cuidado dos afazeres familiares, domésticos, porque você está desperdiçando a vida humana. Tá bom? Vamos continuar no próximo vídeo. Muito obrigado. Hare Krishna.